Olha os modos de transmissão aqui, gente. Olha só, o modo de transmissão é o RTU, o ASC2 e o TCP. Então a gente falou um pouquinho aqui sobre o TCP. Nós vamos fazer vídeos aí para trinchar melhor o TCP, tá certo? Mas hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre o RTU, tá? Tá certo? Vamos lá. Bom, o Modbus RTU, ele tem essa estrutura aí que vocês estão vendo na tela, né? É a estrutura que tem um byte separado, tá? Para o endereço do escravo. Lembra do endereço que eu falei para vocês? Você tem um varalzinho lá, e nesse varal você tem aí... você tem vários nesse varal, cada equipamento, né, que é um varal feito por vários equipamentos, cada equipamento tem o seu próprio endereço, tá certo? Então, seja, se você tem um equipamento que é o endereço 1, que é um escravo, né, o escravo 1, aí se você tem um outro equipamento, esse equipamento no mínimo tem que ser o 2, ou um outro número diferente desse. Então você não pode ter endereços iguais para não ter choques de endereço. Mais ou menos como acontece também, pessoal, no protocolo Ethernet, né? Quando você faz o endereço IP lá, você não pode ter IP repetido, né? Se você tiver com o seu computador ligado lá e ele estiver em rede e alguém simplesmente botar um outro IP repetido lá na rede, ele logo, você pode ver que o Windows já avisa logo, ó, tem IP duplicado na rede aí. Então ele já diz que tem alguém aí duplicado, certo? Então o código da função, nós vamos falar um pouquinho sobre esse código da função, que é qual é o tipo, né? Qual é o tipo de dado que você quer transportar, né? Então, nós vamos discorrer aqui sobre quais são os tipos de função que tem no Modbus. O endereço registrador, bom, tudo bem, ó, eu tenho um equipamento, né, o primeiro. Ó, você vê que para o primeiro ele reservou um byte, para o código da função ele reservou outro byte, para o endereço do registrador ele reservou 2 bytes. Então vamos lá. Vamos pensar aqui rapidamente, depois nós vamos ver isso mais detalhado. Eu tenho o endereço, o equipamento lá, o inversor de frequência, o código da função, qual o tipo de dado que eu quero ler desse equipamento, né? O inversor de frequência. Qual o endereço que eu quero ler desse equipamento, o inversor de frequência. Ou seja, eu digo qual é o equipamento, através do endereço, eu digo qual é o tipo do dado, e eu digo qual é o endereço, aonde ele vai buscar. Aí depois eu tenho esse último aqui, que é o dado, é o valor que ele está trazendo. E aqui eu tenho o quê? A rechecagem, que é a checagem se essa troca de informação aconteceu de forma tranquila. Então vamos prosseguir aqui. Bom, começando pelo primeiro, como eu disse a vocês, esse aqui é o endereço do escravo, né? O endereço do escravo, ele pode ser de 1 a 247, né? Então, 248, né? Se você for contar 1, né? Vai até 248, 247, na verdade mesmo. Então, são 247 equipamentos que você pode colocar numa rede, tá certo? Usando aí o Modbus RTU, né? Que geralmente a gente usa num protocolo aí no meio físico RS485, tá certo? É no varalzinho da gente, nós estamos falando do varal, tá certo? Bom, então é aqui onde você delibera o endereço. Ah, Carlos, eu posso colocar endereço 1, depois o 3, você só não pode repetir. Mas a boa prática diz, coloca 1, 2, coloca na sequência que fica algo mais fácil, tá? Bom, então o exemplo aqui, ó, nós estamos configurando, exemplo de configuração. Vamos botar aqui que o nosso equipamento que nós estamos configurando, o endereço dele é o 1. Né? Então, se eu coloco ele como endereço 1, nenhum outro equipamento vai poder ter o mesmo endereço mais, tá certo? E vocês que estão vendo isso aqui pela primeira vez, não se aperreiem, porque a gente vai fazer uma aplicação prática para tentar melhorar isso aí para vocês, tá certo? Então vamos lá, código da função, olha lá. Eu tenho no protocolo Modbus, né? Isso aqui, gente, é tirado da documentação do Modbus, tá? Então, se vocês forem na internet aí, vocês vão ver que a Modbus tem um documento que explica como funciona o Modbus,
tá certo? Então, vocês se debruçam nele e vocês vão achar lá o que vocês querem. Então, bom, nesse segundo campo, se eu colocar código da função 1, então vou ter leitura das saídas digitais, então você leitura de saídas digitais, leitura de entradas digitais, leitura de registradores de saída analógico, leitura de registradores de entrada analógica, escrita de uma única saída digital, né? Então essa aqui saída digital são os coils, né? Bobinas, né? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso aí. Escrita de um único registrador de saída analógico, escritas de mais de uma saída digital, aqui quando você quer escrever, sei lá, várias saídas ao mesmo tempo, né? Escrita de mais de um registrador de sinais de saída analógico. Então, se você quer escrever em grupo, tá certo? Se você quer escrever em grupo, então você pode usar o 16. O 16 e o que mais? Registrador único mais aqui. Ou 15 ou 16, né? Para grupo, né? Então, quando é único, você pode ter aqui, ó, único, né? Ó, analógica e saída. Então, você vai achar qual é o código que mais se adequa ao que você quer que seja ali de saída ou de entrada. Ou seja, para você escrever no protocolo, ou seja, para você ler no protocolo. Vai guardando essas informações que quando a gente for fazer o exemplo prático, você vai entender isso melhor, tá certo? Isso aqui é só uma introdução. Bom, então nós vamos escolher o 5. Quem seria o 5 aqui, ó? Escrita de uma única saída digital, né? Bom, ó, gente, quando você tiver dúvidas sobre esses códigos aqui, você pode vir aqui, ó. Deixa eu ver aqui como é que a gente faz. Ó, aqui você pode abrir, dar um clique aqui, tá? www.samplymodbus.ca. Você vai abrir esse site aqui, ó, canadense, né? Ó. Então, ó, você vai ver o que é, ó, read coil. 1 é o quê? O que é o 5? Ó, o 5, ó, force single coil, né? Ó. Ou seja, você está forçando uma bobina simples, né? Então aqui ele explica um pouquinho aqui a explicação desse protocolo, tá? Vou botar aqui a apresentação. Então deixei aqui. Qualquer coisa vocês pausam aí e entra nesse site aqui que vocês vão ver. Você não precisa botar o FC01, bota só até aqui, né? Que ele vai abrir o geral e você acha isso aqui. Bom, vamos lá. Aqui fica o endereço do registrador, né? No caso, o registrador Modbus, né? Aqui foi a função, aqui é o registrador. Aqui é o endereço. Ó, vamos lá. Eu tenho um inversor de frequência e eu tenho um PLC. O PLC vai ler do inversor de frequência. O endereço daquele inversor de frequência, o endereço escravo, que é esse aqui, é o 1. Então o PLC diz: vá no equipamento 1, né? E leia esse dado que vem aqui na função nesse endereço. Então aponta para esse endereço. Carlos, como é que você vai saber o endereço lá no equipamento? No manual do equipamento já vem todos os endereços lá. Por exemplo, você pegar o inversor de frequência, o medidor de energia, ele já vem com todos os endereços lá pré-definidos, tá certo? Então não tem por que você... Nós vamos analisar aqui uma documentação e vocês vão ver como é que é isso na prática, tá certo? Analisando aqui, falar, então quando eu quiser... Aí eu vou botar alguns exemplos. Vamos configurar isso aqui para ver como é que seria. Endereço tal, código tal, e endereço registrador esse, tá certo? Então, é isso. Isso aqui é o endereço Modbus que você vai estar apontando para ele. Bom, no caso aqui, a gente escolheu aqui nessa nossa configuração, né? O escravo 1, o código 5 e o endereço registrador 10, ou seja, o PLC, vamos falar que seja do PLC para um inversor de frequência. O PLC vai escrever no endereço 10 e vai mandar para o escravo nessa função. Bom, quando chegar lá, o inversor vai receber e vai executar aquilo, porque vai chegar no endereço que o inversor já sabe o que é, tá certo? Vamos lá.
Pronto, o último. Aqui é onde fica o dado transportado, né? Então vamos lá. Se eu estou mandando lá para o inversor de frequência um bit, então eu escrevo aqui 1 ou 0 e mando para lá, tá certo? Então aqui é onde vai de fato o valor que está sendo transportado, ok? Então, valor da variável, né? E por último, esse é o Cycle Redundancy Check, né? Ou verificação de redundância. É a parte mais complexa de todo o Modbus, RTU, né? Ele é o código gerado a partir da mensagem enviada que serve para verificar erros. Então é aqui onde é porque é o seguinte, imagina que a gente usa um protocolo, né? No caso aqui é o Modbus, e na utilização desse protocolo, a gente lembra que eu já falei várias vezes para vocês que protocolo na verdade é como se fosse uma linguagem em que os dois devem falar o mesmo idioma. Mas imagina que eu estou falando aqui, ó, eu estou falando para a câmera aqui, olhando para vocês aí, e pode ser que ninguém esteja assistindo esse vídeo. Como é que eu vou ter esse feedback? Né? Num vídeo que eu estou gravando e postando, tudo bem. Mas imagine se isso aqui fosse uma chamada de vídeo. E eu estou falando e você não está me respondendo. Você não. Aí eu começo a falar e depois eu paro e falo, pô, será que a mensagem chegou lá do outro lado? Será que ele ouviu o que eu falei? Então eu preciso dessa resposta sua para mim, para eu continuar falando, senão eu vou parar e vou dizer, e rapaz, acho que a comunicação caiu, não está funcionando. Então basicamente esses dois últimos bytes ele fica verificando isso. Por quê? Porque ele fica mantendo a integridade dessa e a conectividade dessa comunicação entre os dois equipamentos, né? É preciso que um fale e o outro ouça, mas o outro tem que dizer, olha, eu ouvi, então continue falando. Então é isso que ele fica checando. À medida que essa troca de informação ela perde essa, como é que eu posso dizer, essa regra de comunicação, né? Porque veja bem, não basta a gente agora na pandemia, vou voltar para um exemplo aqui do nosso dia a dia. Agora na pandemia a gente começou a fazer muita reunião online, né? E perceba, reunião online é diferente de uma reunião presencial. Porque na reunião presencial a gente intervém na hora, a gente fala ali e tal. E imagina numa reunião online com 20 pessoas, se todo mundo quiser falar ao mesmo tempo. Né? Então fica complicado, então não há organização nessa comunicação. A gente teve que aprender, né, por conta da pandemia, teve que aprender rápido a como se comunicar dentro dessa, deixa eu dizer a palavra certa aqui, dentro dessa dificuldade que a gente tinha de se comunicar. Né? A gente precisou aprender rápido. Então a gente criou assim, ó, eu falo, opa, chegou a hora de falar, hoje agora você tem software que você clica lá, é a mãozinha pedindo permissão para falar, aí o moderador vai lá e deixa a gente falar. Então, voltando aqui para a nossa comunicação, essa comunicação entre dois equipamentos, ela obedece a regras. Então não é só o idioma que eles falam, mas existem regras para eles falarem. Porque senão cria aí um fluxo muito grande na rede e vai ter um congestionamento. Né? Ou seja, você vai ter uma desordem ali na comunicação. Então, imagina aí, ó, eu falo, você disse que ouviu, você me dá um ok, ó, tô ouvindo, beleza. E assim a gente vai trocando essas informações e aí a comunicação vai estabelecida. À medida que você não me diz que está ouvindo, eu paro e aí começa a ter problema e eu preciso sinalizar que essa comunicação já não está mais fluindo corretamente, tá certo? Tentei fazer um paralelo aí para facilitar a vida de vocês no entendimento, mas basicamente é isso aí, tá certo?